Mas preste atenção, nós sempre precisamos ir revisitando, fazendo memória da nossa história, porque isso vai clareando, vai esclarecendo cada vez mais profundamente quem nós somos. Ontem o Padre João, na homilia, dizia que São Francisco, na sua vida de oração, ele se colocava diante de Deus e ele fazia duas perguntas fundamentais para Deus: quem és tu? E quem sou? Vamos às duas perguntas. A primeira qual é? E a segunda? Você é uma missão. Você traz dentro de si uma missão. A pessoa é uma missão. E é quando nós descobrimos quem nós somos, na luz de Deus, quem nós somos, e a nossa missão no mundo, é que nós descobrimos verdadeiramente a nossa identidade mais profunda. Não tenha dúvida, Deus escolheu você. Vocês conhecem a nossa história. E vocês sabem como a nossa vocação se iniciou. No ambiente juvenil, nós estávamos no meio do movimento de jovens da Arquidiocese de Fortaleza. Depois de fazer a nossa experiência com Jesus Cristo, e naquele ambiente juvenil, e depois de fazer a experiência da efusão no Espírito Santo, no nosso coração se inquietava profundamente ao ver tantos jovens longe de Cristo e longe da igreja. Tantos jovens que, como nós, não conheciam a alegria da experiência com a pessoa de Jesus Cristo. E não conhecia a alegria de fazer parte da família de Deus, que era a igreja. Havia no meio dos jovens, com a marca forte de ideologias, um afastamento da igreja, e o nosso coração era incomodado, porque também um dia, antes de eu fazer a minha experiência com Jesus, também eu tinha sido um jovem longe de Cristo e longe da igreja. E pela misericórdia de Deus, eu tinha feito a minha experiência com Jesus. Nós somos testemunhas, nós vivemos num tempo em que nós convivemos com santos. São João Paulo II, um homem do nosso tempo. E aquela intervenção, quando ele veio nos visitar, esta cidade aqui de Fortaleza, que hoje nos reúne, e quando o nosso arcebispo nos pediu para, em nome dos jovens da cidade, desta cidade que hoje vocês veem com 25 centros de evangelização Shalom, desta cidade hoje que vocês veem cheios de grupos de oração,
quando o nosso cardeal arcebispo disse: Moisés, você pode, em nome de todos os jovens desta cidade, dar um presente ao Papa. Eu perguntando que presente eu devo dar, ele me disse: não sei, você é que escolhe. E forte no meu coração, que eu não podia dar nada mais e nada menos do que a minha vida por inteiro. A minha vida por inteiro, para ser pobre instrumento, pobre mais alegre instrumento da misericórdia de Deus. Foi assim na nossa história. Essa é um pouco da história da comunidade Shalom. Nascemos naquela oferta aos pés de São João Paulo II. Olha, eu quero dizer para vocês uma coisa: eu nunca pensei em fundar nada. Quando o pessoal vem reclamar de alguma coisa, o Shalom diz: olha, não reclame para mim não, porque eu sou inocente. Sim, porque eu fui envolvido por uma graça. A única coisa que eu queria era ofertar a minha vida, ofertar a minha juventude, para dar de graça o que de graça Deus tinha me dado. E naquele encontro com João Paulo II, naquela oferta, naquele olhar que penetrava a minha alma, e naquele desejo de me entregar sem reservas, o Senhor plantou uma semente que hoje nós vemos esses galhos, belos galhos, aonde tantos pássaros, tantas aves vêm buscar a sua proteção e o seu ninho. Ele plantou a semente da vocação Shalom. E nós, naquele momento, depois daquela nossa oferta, nós dizíamos: qual é o projeto de Deus para nós, no início da comunidade? E por meio da oração, nós fomos deixando Deus mergulhar em nós. Nós fomos deixando Deus nos visitar. Fomos deixando Deus ser Deus na nossa vida. Na nossa história, Deus ser Deus e a vontade de Deus ser soberana na nossa vida é incondicional. Qual é o âmago da nossa história? O âmago da nossa história é a experiência com a pessoa de Jesus Cristo, é a experiência com o Espírito Santo, é a santa inquietação de fazer a vontade de Deus, de conhecer e fazer a vontade de Deus. Estamos no momento do como responder àquela consagração, àquela oferta que nós fizemos aos pés de João Paulo II. Como ofertar a nossa vida? E lá naquele momento nós também nos perguntávamos como ofertar a nossa vida, como evangelizar os jovens, como ir ao encontro deles. E aí, pela via da oração, e atenção, pela via da oração, pela via da amizade, da intimidade com Deus, nós fomos entrando na iniciativa divina. Sim, porque Deus tem uma iniciativa, Deus tem um plano. Deus tinha um plano para aquilo que hoje nós entendemos que é a comunidade católica Shalom, e eu não sabia qual era esse plano, mas Deus sabia. Como Deus tem um plano para a sua vida hoje, dentro da obra, dentro da comunidade. Deus tem um plano para como você ofertar a sua vida, como você dar a sua vida, como você entregar a sua vida. E assim continuou a nossa história. Nós começamos a rezar, a procurar ouvir a Deus sobre a vontade dEle para a nossa vida. Fomos tendo a inspiração da lanchonete para evangelizar, para ir ao encontro dos jovens, surgindo na oração. E aí nós nos lançamos na condução de Deus, na fé.
é uma das outras características da nossa história, um olhar de fé. Nós éramos um grupo de universitários e de colegiais. Nós não trabalhávamos, só estudávamos. Alguns trabalhavam, mas a maior parte só estudava. Éramos universitários. E fomos nos lançando na providência de Deus. E Deus foi nos conduzindo. Deus foi nos conduzindo. E assim, quando você se lança, quando você se entrega, Deus lhe conduz. Deus lhe conduz a uma aventura muito maior. Muito maior do que as maiores aventuras que você gostaria de viver. As aventuras da fé, as aventuras de viver o Evangelho na sua radicalidade. E fomos então atrás daquela casa. É obra de Deus. Obra de Deus. Essas iniciativas de Deus que nascem da oração. Mas eu quero recordar para vocês ao que nós somos chamados. É a eternidade. Tudo passa, mas a eternidade é o que permanece para sempre.